Olá, gente do Literatura no Ar. Hoje a gente está aqui para fazer um episódio especial sobre o Dia da Consciência Negra. E a gente não vai falar sobre livros em si, eu diria, mas sobre esse dia especial, que agora também é um feriado. E depois eu falo mais um pouco sobre isso, sobre essa questão mais atual. Mas hoje eu estou aqui com os professores de História que vocês já conhecem, o Messias, provavelmente já conhecem também. E eu queria passar a palavra primeiro para o Soreno para ele explicar um pouquinho sobre o que é esse dia, já que ele tem mais esse conhecimento que eu acredito. Bem, eu primeiro agradecer o convite de vocês, bom estar aqui, né? Principalmente falar sobre esse tema, consciência negra. O mês de novembro ele é todo dedicado às reflexões sobre os desafios, né, de pensar um pouquinho sobre a cultura afro-brasileira e africana no Brasil, e mais especificamente, né, no dia 20 de novembro. Como é que surge, então, o Dia da Consciência Negra? A gente tem um feriado que é nacional agora, né? A Uhum. partir de uma lei que determina isso. Alguns estados, alguns municípios Já já tinham tinham, isso, né, já já tinham tinha essa passado. lei. Então era algo que acontecia aleatoriamente e agora a gente tem essa lei que é nacional. Essa lei ela tem a sua origem no Rio Grande do Sul, né, em 1970. Essa lei não, é o Dia da Consciência Negra. Ele começa em 1971 num movimento de um grupo de pensadores, de escritores, de poetas de Porto Alegre que criam um movimento e começam a pensar. Bom, a gente tem a Lei 13 de Maio de 1888, é uma lei que eu sempre digo, né, a gente teve 350 anos de escravidão no Brasil e a lei tem dois artigos, né? É, A partir desse não, momento, não bate a conta. é, é extinta a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário, né? E tudo aquilo que tem em torno disso, o que que essa população escravizada vai fazer? A partir daquele momento, a lei simplesmente é silenciada. E aí, o 13 de maio, ele começou sempre a ser lembrado nesse primeiro momento como esse dia da abolição. O que que esse grupo lá de Porto Alegre, o grupo Palmares, começa a pensar? Olha, não trouxe benefícios nenhum em termos de um desenvolvimento social, político, econômico para a população negra. Por que que a gente tem que lembrar dessa data se ela não nos representa? E aí esse movimento começa a buscar uma outra alternativa e vai buscar essa outra alternativa numa das grandes lideranças do período escravista, que foi Zumbi dos São mesmo. Palmares, né? Então, em vez de celebrar o 13 de maio, esse grupo ele começa a celebrar o 20 de novembro, que lembra a morte de Zumbi dos Palmares, como um dia de reflexão sobre a, a luta da população negra no Brasil. E esse movimento começa em Porto Alegre, então em 1971, e aí ele começa a ganhar corpo. Nós temos nos anos 60 o Movimento Negro Unificado, que começa a reproduzir essa mesma celebração, né, esse mesmo dia de consciência em outros lugares. E aí ele vai ganhando esse corpo mais nacional. Temos que lembrar que 1971 é o auge da repressão da ditadura militar, civil, militar e empresarial, né, para quem participou da Olimpíada de História. E aí, então, tem todo um. Esse grupo ele não tem uma liberdade de dizer, vamos celebrar Zumbi dos Palmares de boa. É, Ele é sempre uma tinha que pedir falta. autorização para Sim. fazer isso, pedir autorização para o governo. Então, eles eram vigiados, né, as celebrações eram vigiadas, então havia um determinado controle a respeito dessas manifestações, que aos poucos ela vai ganhando essa dimensão mais nacional. E hoje nós temos esse dia, né, da consciência negra e o mês todo para lembrar e refletir sobre a importância da participação e das contribuições de africanos, afro-brasileiros do passado e do presente. O senhor falou ali sobre a questão de eles não gostavam de comemorar o dia da abolição à escravidão. Eu acho que eu citei isso, se não me engano, na minha redação do Enem, um pouco sobre isso, que, para quem não está informado aí, foi sobre a dificuldade de valorização da herança da cultura africana. E eu citei isso, né? Tipo, não é como se para eles só aquilo não bastava. Porque muitas vezes quando eles
disseram que foram livres, mas muitos não tinham para Essa liberdade é meio. é uma liberdade meio falsa, assim, porque eles não tinham para onde ir, não tinham o que fazer. Inclusive, eu acho que tinha um texto que falava sobre isso, né? Para aqueles que não têm para onde ir. Ah, não lembro, não sei. Eu acho que era um dos textos de apoio, se não me engano. Para aqueles que não têm para onde ir, o que importa é da onde veio. Acho Ah, que era sim. esse. É, esse é um texto de apoio. Esse. É um provérbio africano, uma coisa assim. Quando olhar pra frente e não souber pra onde vai, olhe pra trás e saiba que vem. É Coisa isso. Eu assim. acho que era exatamente isso, que era uma aluna que falava. Interessante. Tem até sobre o 13 de maio, tem um samba enredo de Salgueiro que eu gosto bastante, que cita não o 13, mas o 12, Uhum, como se a gente ainda tivesse vivendo um eterno 12 de maio, assim, sabe? uhum, Que no final das contas a escravidão foi abolida e nada mudou. uhum. Então, E interessante. só para complementar, em relação ao próprio processo de abolição da escravidão, né? A gente tem, logo após aí a abolição da escravidão, o início, final do século XIX, o início do século XX, mesmo essa população negra não tendo todo o apoio ou toda uma estrutura governamental que desse auxílio a esse pós-abolição, a gente tem um imenso ah, espectro de organizações negras logo na sequência, né? E que foi silenciado da história. Então, se a gente, hoje a gente tem grupos de estudos e tem dentro da área de história um grupo de grupos de pesquisas que trabalham com esse imediato pós-abolição. O que que acontece com essa população negra após o fim da escravidão? E aí a gente vai ver um monte de clube social sendo organizado, um monte de jornais sendo organizados, né? Uma série de grupos carnavalescos, de Sim, grupos. a gente tem aqui em julho também A gente tem aqui em julho o José José do do Patrocínio. Patrocínio. Então, é um movimento de organização que ficou silenciado em termos históricos, né? Sim. E que a gente vê hoje na maioria dos municípios. Eu usei essa, essa maneira de ocultar muitas vezes esses grupos que existiram na minha redação, porque muitas das vezes a gente não vê isso, não aprende sobre isso, né? Sobre coisas que aconteceram e acontecem e só não são contadas, né? É, a própria forma como a história foi sendo escrita, ela é escrita a partir de determinados interesses, né? Assim, Né? E aí, qual era o interesse? O interesse era mostrar as figuras mais prominentes da sociedade e o resto não tinha importância. Então, essa história dessa população mais excluída, né? A gente hoje diz a história dos de baixo, aqueles que estão embaixo, elas sim, são importantes também. E aí, essa valorização das pesquisas é que vai trazer à tona esses movimentos. sim. E essa luta até hoje está aí. Inclusive, o Messias leu o livro do Lázaro Ramos, que eu não li, mas eu dei uma pesquisada, é bem interessante. Aham. Quando eu vi que o Messias tinha lido, eu pensei que era uma biografia, mas eu vi que não é, né? Sim, não, ele começa assim, até se desculpando com quem acha que é uma biografia e comprou o livro achando que é uma autobiografia. Ele literalmente pede desculpas. Não, não é isso aqui que vocês vão ler, sabe? É, é a história, óbvio que é dele em particular, mas de todo negro é meio parecido, assim, sabe? Porque Tipo um evento canônico que alguém é já tipo um passou. evento canônico, assim, o ponto-chave é quando tu sabe que tu é negro desde sempre, mas existe um momento onde tu percebe que não só tu é negro, como ser negro é alguma coisa diferente. Que Sabe? tu é tratado Tu é diferente. tratado Sim, diferente. entendi, Essa- entendi o que eu vi. E aí o livro traz muito sobre isso, de como isso foi se desconstruindo, não por ele não ser mais tratado diferente, mas porque ele é um ator, produtor, escritor, Sim. super famoso, então as coisas chegam de maneira diferente, né? Esse tipo de ambiente, digamos, é mais alto nível, alta classe, assim, ninguém vai chegar na tua cara e te chamar de macaco, por exemplo. Sim, sim. Outras coisas se farão presentes, assim, sabe? Esse tipo de Talvez experiência algo eu mais. mesmo nunca vivi, até porque quem sou eu perto do Lázaro Ramos, Sim. né? Mas se um dia vier a viver, vou ter lido sobre como as coisas vêm, assim. Mas eu já vivi, por exemplo, de estar em camarins de festival tradicionalista, porque eu toco bastante festival tradicionalista, e assim, olhar ao redor 100, 150 músicos e eu ser o único negro ali dentro, sabe?
Isso é meio assustador, assim. Eu acho que deve ser interessante o livro, Pretendo Ler no Futuro, porque passa essa visão que eu acho que uma pessoa negra, que ela não é conhecida, não é famosa, as pessoas tratam ela É pior, eu diferente, acho. é diferente. Por exemplo, tem um caso do Djavan, antes dele ser o Djavan. Ele já era um cara que Gente já estava fazia. fazendo um sucesso, mas ele ainda não era o Djavan. E aí ele foi comprar um piano e foi preso. Simples assim. Pô, simples assim. Loucura. Esses casos que você vai citando, daí, que vocês estão dizendo, é uma coisa que é, ele acontece seguidamente, né? Assim, Em diferentes momentos, vocês estão citando pessoas que têm uma certa projeção nacional, mas é uma questão do dia a dia. E por isso que a redação do Enem ela é tão importante, assim. né? De pensar nessa questão, e aí, né, já vendo sob o ponto de vista histórico, desafios, né, os desafios desta contribuição da herança africana no Brasil. E aí a gente tem uma lei, que é de 2003, que exige que todas as instituições de ensino trabalhem com história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Eu citei isso, né? Então, Bastante. isso é importante. Se eu fosse fazer a redação, a primeira coisa que eu escreveria nessa redação era dizer: bom, primeira coisa é cumprir a lei, Assim. né? Porque a lei não está sendo cumprida. Existe isso já há mais de 20 anos. Como o senhor Então, mesmo diz, uma lei para né? inglês ver. Uma lei para que foi feita é uma lei para inglês ver. Embora a gente tenha algumas instituições tenham avançado alguns Sim, claro. aspectos, isso ainda é um problema. E aí eu vou dizer mais. Ah, lá em 2003, a gente arrumava desculpas, né? Não tem material, Assim. eu não sou preparado, eu não fiz nenhum curso sobre isso. Então a gente tinha Mas Com 20 anos, não. e em 20 anos essa desculpa não rola Não, mais. não pode mais. É. Não rola mais. Porque se a gente abrir a internet, o celular, o computador, o notebook, a gente vai encontrar páginas do movimento negro, de grupos de mulheres negras, de pessoas que pensam isso didaticamente aos montes, Sim. né? E aí, por que que não se faz isso? Porque tem toda uma questão racial envolvida também, Sim. né? Inclusive, se alguém se interessar, o Soreno tem um livro falando sobre isso. Hoje em dia, como ele falou, tem muito conteúdo na internet sobre esse livro. Acho que não é motivo mais para as pessoas dizer que não têm Assim, acesso. isso foi uma coisa que eu fiquei pensando e vi bastante até no TikTok, assim. Um monte de gente reclamando que não conhecia nada sobre o tema, sabe? Sério. Cara, como assim tu vive no Brasil e não olha as coisas que acontecem à tua volta, assim, sabe? Pô, tinha tanta coisa que dava pra citar isso aí, coisas que estão Sim, acontecendo. eu até me perdi quando eu vi o tema da redação. Eu fui no banheiro, lavar o rosto, tomar água, porque eu pensei, tá, eu sei bastante, mas isso pode me atrapalhar, sabe? Vai jogar um monte de informação Não, ali. posso me perder no meio do caminho. Se eu quiser falar um pouco sobre o livro do senhor também, pra... Bom, é um livro, a gente conversava aqui nos bastidores antes, né? Assim, É um livro que é o resultado de uma tese de doutorado, né? E ele trabalha justamente com algumas coisas que no dia a dia às vezes a gente não se dá conta, assim. E eu vou contar um pouquinho a história do livro, não a história do tema do livro, mas como é que ele foi produzido, assim. Sim. Eu estava numa aula de história colonial, lá na UFSM, professora. Durante o período da história colonial, a gente estuda, entre outras coisas, as irmandades religiosas, e entre as irmandades religiosas, as irmandades negras. E elas se desenvolviam especialmente em lugares mais urbanizados. Salvador, Recife, Rio de Janeiro, a região das Minas. E aí a professora chegou e disse o seguinte: olha, em Santa Maria tinha uma irmandade negra? bom, Como assim em Santa Maria tinha uma irmandade negra? Tá, e aquilo, isso era no segundo semestre da faculdade. E aquilo me deixou. E aí eu comecei a procurar algumas coisas sobre essa Irmandade Negra que existia em Santa Maria e eu não encontrei absolutamente nada. Mas tinha essa informação Que tinha, tinha. Quando eu terminei a faculdade, na época a gente não tinha ainda trabalho de conclusão de curso, que hoje todas as faculdades sim. geralmente têm. Na sequência, eu fiz a especialização em História do Brasil, e aí sim, tinha que fazer uma monografia. E eu comecei a pesquisar essa irmandade
e encontrei algumas informações dela, inclusive um processo de 1914 que os integrantes da Irmandade, os Irmãos do Rosário, eles estavam processando o padre. Vocês imaginam? Em Tava 1914, acontecendo. um grupo de negros de Santa Maria abrindo o processo contra o padre da cidade. Qual era o que estava envolvido no processo? Os Irmãos do Rosário, eles ganharam um terreno da prefeitura, eles construíram uma capela em cima, com trabalho voluntário, com doações. No final de semana eles iam lá e construíam, porque toda a Irmandade, para ela se tornar importante, ela tinha que ter uma sede. Qual era a sede? A igreja. Por isso que hoje, quando a gente vê imagens, fotografias, ou a gente visita cidades coloniais, a gente tem uma igreja na frente da outra igreja. Não era porque eles eram tão católicos que eles precisavam de tantas igrejas, mas é porque de um lado era de uma irmandade, a outra irmandade era de outra irmandade. Então toda irmandade tinha que ter uma sede. Em Santa Maria a mesma coisa. Sim. Tinha que ter uma sede e eles construíram uma igrejinha. E em 1914 o padre simplesmente disse: olha, se é uma igreja, pertence à igreja. Pronto. E pegou a chave da igreja. Voltou na Idade Média. Né? Se tem uma capela, a capela pertence à igreja. Então não pertence mais àquela associação, àquela irmandade que construiu. É minha. Meu Deus. E ficou com a chave. E aí gera todo um processo judicial. E aí tem aquelas coisas, né, que nós todos sabemos. Quando o primeiro juiz, ele era contrário ao padre, Sim. ele deu ganho de causa à Irmandade. O padre recorreu. O segundo juiz, né, o juiz da comarca, era amigo do padre. Aí, E Era aí peixe já. E aí deu ganho de causa para o padre, que é hoje a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que tem um bairro em Santa Maria que se chama o bairro do Rosário, que está ali na frente do ali perto de casa. do Ou seja, Campus já 2. Ficou pro padre, ficou por isso Ficou pro mesmo. padre. Ficou pro padre. Que eles tinham 7 terrenos ali. Não, é bem grande. A região ali era bem grande. Então, o bairro do Rosário é o bairro negro de Santa Maria. Sim. E foi silenciado toda essa história e ninguém mais sabia. O que se sabia, então? Se sabia de que os negros se desviaram da religião e processaram o padre. Jogaram a culpa Na religião na, dos negros. na população negra que vivia ali. Bem, mas só que um processo de especialização ele é muito curto, né? A gente é um ano, a gente não consegue fazer uma pesquisa adequada. E eu queria saber quem eram aqueles indivíduos que estavam ali. Não me interessava saber a instituição. Eu quero saber quem são as Cada um deles. pessoas que faziam Sim. a parte Sim. dessa instituição. Quem forma? Quem forma a instituição. E aí, no doutorado, eu fiz uma pesquisa de 3 anos, né, para descobrir quem eram essas pessoas, vasculhei todos os arquivos possíveis da cidade, para definir um pouquinho a história daquele lugar e a história das pessoas que faziam parte daquele lugar. E isso gerou, então, uma tese que depois, Santa Maria tem uma coisa muito legal, que é a lei do livro, que publica um livro por ano de história e cultura de Santa Maria. A gente pega... Isso é muito interessante. Inclusive, todas as vezes que eu vou em outros lugares, eu digo, olha, dá para fazer isso em todos os municípios. Sim, é uma coisa magnífica. Né? É um recurso da... a cultura da cidade. É um recurso da Câmara de Vereadores que destina no seu orçamento anual a publicação dessa obra. Como é que se faz? Se abre um edital no início do ano, as pessoas entregam seus textos lá, sem nenhum tipo de identificação, uma comissão lê os textos e escolhe 2. Um mais ligado à história, um texto mais acadêmico, e outro mais à cultura geral, pode ser de literatura, sim. ou de fotografia, ou de poesia, né? Que tenha como tema Santa Maria. E eu fiz isso. Eu peguei o meu texto, levei lá, né? E eu fui escolhido para a publicação. E depois ele é distribuído para as escolas do município Que massa. e para qualquer cidadão que quiser ir lá na Câmara de Vereadores pegar o livro. Então, eles fazem 1.500 exemplares e ele é distribuído gratuitamente. Inclusive, na capa dele está escrito aqui, venda proibida. Tem na biblioteca, Né? sim? Tem na biblioteca. Então, o objetivo é
divulgar um pouco da história, da cultura de cada município, nesse caso de Santa Maria, né? Então, o resultado que tem no livro é um pouco a história da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, toda essa briga com o padre, e no final eu consigo identificar assim com uma trajetória, a gente chama, não é uma biografia, né, mas elementos de trajetória de 5, 6 integrantes Ah, que da Irmandade interessante. do Rosário. A sua grande maioria. E aí tem uma coisa que esse livro ele muda um pouco a compreensão de algumas instituições da cidade, por exemplo, o Clube 13 de Maio, lá de Santa Maria, que sempre foi dito que era um clube ferroviário, Ah, nunca foi. né? E Nunca lá foi. na origem, ele tem, assim, eram pintores, eram carpinteiros, eram trabalhadores que trabalhavam com transporte urbano na cidade. E depois, num segundo momento, o Clube 13 de Maio, né, que é um clube negro, ele vai estar mais ligado aos trabalhadores da aviação férrea. Mas é uma segunda Teve, geração. teve um tempo ali que eu tenho uma tia que é muito envolvida assim, Hum. com o movimento negro assim. E aí ela até não ficou de responsável porque isso é clube é público, né? Uhum. Mas os ensaios do grupo de dança Dandaras, não sei se você Uhum. conhece, que era ela que organizava, eram todos lá. Eu passei muito tempo lá, na Uhum. verdade. Tive aula de capoeira lá dentro, assim, Uhum. isso é interessante, é Não, interessante. a história do clube também é fantástica, assim, aliás, como a gente falava anteriormente, né? Essa população negra que se organiza logo após a abolição, de 1913, o Sim. clube, né? É muito Imagina isso. rápido. É muito Muito rápido. rápido. E no início, as reuniões eram feitas na casa de um dos integrantes, né? O Cisnando de Oliveira, Cisnando de Oliveira. A gente tem duas formas de escrita desse nome, né? Alguns parece Cisnando e outros parece Cisnando. Ele fazia as reuniões na sua casa. Depois é que o clube vai sendo construído e vai sendo desenvolvido. E hoje a gente tem lá na cidade um grupo de estudos lá da UFSM que estuda só pós-abolição. Então a gente já identificou em torno assim de mais de 20 associações negras bem consolidadas logo após a abolição da escravidão, né? Então é uma coisa que a gente falava inicialmente, né? É uma Sim. história que era silenciada, e que as pessoas não sabiam. Por quê? Porque quem escrevia sobre a história da cidade não dava, Não dava valor, né? não dava valor Sim, para é isso. interessante você falou isso agora, eu tava pensando realmente, tipo, depois que aconteceu esse fato, a gente não tem muita informação para saber sobre o que aconteceu com essas pessoas que saíram desse momento difícil, mas talvez passaram por coisas mais difíceis ainda depois, e o que elas fizeram, essa questão da criação de clubes, sociedade de humanidades, a gente não tem esse conhecimento. Então é interessante saber isso e de um local próximo da Próximo, gente que né? é Coisa aqui, Santa né? Maria. Eu particularmente não conheço muito Santa Maria, mas Pô, é a 300 metros da minha casa essa igreja. hum, então é Mas, interessante saber mas isso. tem outras coisas assim que a gente tem que aprofundar, né? Enquanto escola, por exemplo, Júlio de Castilhos, a gente tem ah, dois clubes negros aqui, né? Tinha dois clubes negros aqui. Dois, três, né? Chegou um momento que a gente tinha 3 clubes negros aqui. Então, o mais conhecido, né? O José do Patrocínio, que é de 1913, mas também tem uma comunidade negra bem organizada aqui no início do século. O que que a gente precisa fazer? Ampliar as pesquisas. Sim. Então, é isso que precisa fazer. Sim, essa lei que o senhor falou eu achei muito interessante, cara. Pô, todo ano um livro, mas esse livro, eu não entendi muito bem, mas esse livro ele tem que ser especificadamente sobre algo relacionado a Santa Maria. Tem que ser a Santa Maria, Não, né? mas do mesmo jeito, Nossa, muito, mas se tivesse isso para todos os municípios, muito a interessante, cara. quantidade de coisas não só produzida, mas publicada, né? Tem muita coisa que é produzida, mas fica lá. Isso é. A gente tem assim, ó, muito texto acadêmico, né? As Sim. universidades, os cursos, os institutos federais produzem muitas coisas. Mas às vezes tu faz o quê? Tu faz todo um trabalho de pesquisa e tu engaveta ele. Gaveta manda, ganha Não, nota, azar. refém deu. E aí o que que tu pode fazer se tivesse uma lei dessas? Tu pode transformar isso em algo público, né? Aqui em Júlio de Castilhos seria muito legal se isso acontecesse. Eu acho que não tem essa lei. Quase certeza que não tem. Agora eu vi que, eu tava dando uma olhada e a gente tá ganhando, tipo, ó, mais espaço na questão cultural, assim, porque tá tendo algumas leis novas, questão de cultura,
criação de novos eventos e coisas, questões culturais. Mas isso eu acredito que não tem e seja muito interessante. Inclusive, se alguém aí que eu, eu tenho quase certeza, porque eu conversei uma vez com a dona da biblioteca de Jura, a pessoa que cuida, Sim. e do museu também, e ela falou que assistia. Então, Muito legal. se estiver vendo isso, já deixa a sugestão, que eu achei muito interessante isso. E agradecer a participação de vocês dois aqui. Muito, eu acho muito importante esse momento. Acho muito importante falar sobre isso, porque é um assunto que tem que ser falado. Sim. Eu acho E que muitas vezes não é simples assim. Não, sim, não se toca no assunto. Parece Sabe um quando tem tabu. uma coisa morta, assim, um bicho morto ali no canto, uma baratinha morta. Ninguém, que todo mundo passa e não vê. Não se toca, não se fala, não se nada. Sabe? Então é isso que o Messias falou. Eu acho que tem que tocar nesse assunto. Tem que falar sobre essas coisas e convido quem quiser a ler o livro do Sereno. Eu vou ler. Tem algumas leituras na minha frente, mas na minha listinha ali, mas eu vou ler quando eu tiver um tempinho. E como o Sereno falou, tem na biblioteca para quem quiser ler. Assim. Então é isso. Eu agradeço a participação dele e muito obrigado.